E aí, galera, eu sou Júlio Barreto e esse é mais um Papo de Torcedor. E aí, galera, sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou recebendo aqui o André, torcedor já de longa data do Flusão, para falar um pouquinho sobre ele, sobre o Fluminense. E aí, André, seja muito bem-vindo, meu camarada. Tranquilo? Tranquilo, obrigado pela oportunidade, né, a chance de poder participar desse canal. Eu não perco, né, resenhas, eu tô Valeu. no Twitter, Pô, tô a sempre honra é nossa te acompanhando. receber aqui, irmão. Andrezão, vamos lá, cara. Fala um pouquinho sobre você, o André, a pessoa. De onde você é, o que que você faz. Fala um pouquinho de você a princípio, para a gente conhecer você melhor. Eu sou nascido aqui no Rio de Janeiro, 55 anos de idade, né, Garoto. pode parecer meio estranho, mas sou aposentado do estado do Rio de Janeiro. Minha Aham. aposentadoria, no caso da minha profissão, era aposentadoria especial. 30 anos de serviço, cumpri os 30 anos, né? E não fiquei para contar a história, não. E, pois é, frequentador do Tricolor, frequentador do Maracanã desde primeiro jogo, 1974, Rapaz. Chegou a daí assistir para a lá. máquina então, né? Casado, duas filhas, né? Uma é a Viviane, que vocês conhecem bem, Sim, com certeza. né? A gente brinca com ela, dizer que ela é famosinha do Twitter, Mas é mesmo. Vivina é bastante conhecida. tem 10 mil e tantos seguidores. Eu falei, poxa, né? Então, muita gente me conhece, né, até na torcida, como o pai da Vivi. Ah, é o pai da Vivi, não sabe nem meu nome, é o pai da Vivi. Mas também você não coloca nem no Twitter seu nome também, né? Então a galera fica naquela dúvida. Vai saber Ah, qual o nome dele. eu boto tricolor raiz. Exatamente. Andrezão, me conta um pouquinho sobre a sua história com o Fluminense no início. Como é que começou a paixão? É de família? Ou você descobriu o Fluminense um belo dia? Como é que começou isso? Rapaz, meu pai flamenguista, né? E meu irmão mais velho também flamenguista. Meu outro irmão é tricolor e a minha família da parte de mãe, né? Parte materna, todos tricolores, né? Todos tricolores. Mas aí meu pai forçou a barra até para eu ir para eu ser flamenguista, né? Para eu Ah, torcer para o time da dissidência, mas a Gisele que fala isso. Mas ele me levou. O primeiro jogo que eu assisti no Maracanã não foi do Fluminense, foi Flamengo e Botafogo. ah. Eu me lembro bem, né? O Flamengo ganhou de 2-1. Depois ele me levou para eu ver um Fla-Flu. E quando o Fluminense fez um gol, rapaz, eu na torcida do Flamengo, ele era flamenguista, me levou para a torcida do Flamengo. Eu vibrei, rapaz, eu sozinho vibrando. Só que eu era garoto, 9 anos, né, cara? Eu acho que naquele tempo não tinha como é hoje as torcidas, só ficaram me Sim. olhando e tal, alguns. Acharam estranho, né? Eu vibrei e tal. Aí, 75, né, o Fluminense foi campeão, montou aquele timaço, né, e foi campeão, né, e dali para lá, né, eu passei a acompanhar. Eu sempre gostei muito de futebol, eu comprava aquele jornal dos esportes, pedia dinheiro do meu Pô, pai. clássico. Eu sabia a escalação até do Madureira, rapaz. Antigamente tinha um jogo, era campeonato carioca, né? Então era só time daqui da capital, Madureira, Bom Sucesso, Campo Grande. Então era muito legal. E eu sabia, né? Porque eu lia de ponta a ponta, né? E é uma Até o outra época, né, final. André? Porque naquela época o Carioca ele tinha importância, né? O Carioca Tinha. era o campeonato, então você ganhar um campeonato carioca era uma festa, realmente. Não é que nem hoje em dia essa bagunça com a Ferj atualmente, né, Não, cara? É outro não. gosto. Hoje acabou. O campeonato regional, para mim, deveria já. O futebol já deveria ser a nível europeu, né? Concordo. Mas nos interesses, né, cara? Quem é que vai elegê-los para ganhar dinheiro? São os clubes pequenos. Quatro grandes não resolvem nada. Não Sim, resolvem nada. Né? complicado. Se eles disserem que não vão jogar, a FERJ faz um arbitral só para os pequenos e pune os grandes.
Porque o peso da votação, por incrível que pareça, o peso dos pequenos tem o mesmo peso dos 4 grandes, né? Pois é. E aí, por maioria, acaba levando. Fica difícil. Então, o futebol hoje... Então, 75, 76, né? Daí para lá foi minha paixão pelo Fluminense, né? E eu ganhei quando eu fiz 10 anos, em 75, meu pai se deu por vencido e me deu uma camisa, um short e um meião de presente de aniversário, né? E eu fiquei, não tirava aquela camisa nem por nada desse mundo, né? É uma história parecida com a minha também, só que o pai era botafoguense, não flamenguista, mas foi mais ou menos isso aí que você falou também. O primeiro jogo no Maracanã foi o Flamengo e Botafogo, e o primeiro do Fluminense foi o Fla-Flu no Maracanã mesmo, né? Foi. Quanto é que foi esse Fla-Flu mesmo que você falou? Foi quanto? O Flamengo ganhou de 2-1, mas o Flamengo fez 1-0, o Fluminense empatou. Quando o Fluminense empatou, eu vibrei. Quando o Flamengo fez o gol, a torcida toda vibrou, eu fiquei sentado. A arquibancada era aquela arquibancada de cimento, era um Maracanã. Eu peguei essa época. Anos então, 80, mas estava lá. Eu olhava a torcida do Fluminense, mas uma vontade imensa de estar lá, cara. Não é coisa de estar falando agora. Cara, eu tinha vontade. Eu falei, pô, pai, a gente pode ver o segundo tempo lá do outro lado. Não, ele, não. Ele era flamenguista roxo, rapaz. Então, foi assim, né? Foi assim que eu comecei a relação com o Fluminense. A minha trajetória tricolor. E vem cá, Andrezão, qual foi o teu primeiro grande ídolo no Flusão? Qual foi o primeiro cara que você idolatrou assim, de cara, tipo, nossa, esse cara é brabo? Rivelino. Pô, não tem coisa melhor. Até começou bem pra caramba também. Até apelação, né, cara? Rivelino, pra mim, foi o ídolo do Fluminense, até porque ele tava bem na seleção, né? O Pelé já não digo em decadência, mas em fim de carreira, né? Já tinha ido para o Cosmos, nos Estados Unidos, e Rivelino estava jogando muito bem, né? O Corinthians é que tinha um time regular, estava 20 e poucos anos sem ser campeão do Paulistão, do Campeonato Paulista. Então teve aquele... Francisco Horta montou aquele time, né? Trouxe alguns excelentes jogadores, Mário Sérgio, Dirceu. Era um time muito bom. O Fluminense tinha o Carlos Alberto Pintinho, que era cracaço, né? Tinha o Kleber, que era um excelente cabeça de área, né? Surgiu o Edinho, ele barrou o Assis, cara. O Assis era um zagueiro. Zagueiraço, né? Sim. Campeão de 70, inclusive, né? Foi 70. Ele foi campeão em 70. O Robertão, que ele ganhou em 70, um brasileiro nosso, e estava lá também no time, o Assis. Tava. Ele e o Brunel era a dupla de zagueiro. Né? Então, aí Rivelino, na estreia dele, caçapa 3 gols no Corinthians, o Fluminense ganha. Rapaz, aí foi meu primeiro grande ídolo. O Rivelino foi o criador da lei do ex, né, cara? Porque logo logo na estreia no novo clube, contra o antigo clube, mete logo 3 de cara pra ficar bonito, né, cara? O Rivelino foi monstruoso mesmo. Ele jogou muito aquele jogo, eu lembro. Era garoto, mas lembro bem daquele jogo, foi um jogaço. Que privilégio, hein, Andrezão? Um jogaço para ele, né? Ele jogou muito. Naquele jogo ele jogou muito. E vem cá, pegando toda a sua história no Flusão, desde os anos 70 até hoje, o maior ídolo para você no clube continua sendo o Rivelino? Ou surgiu algum nome posterior que você coloque um pouco acima do Rivelino como maior ídolo para você no clube atualmente? No clube não, atualmente não, no geral, perdão. Historicamente, meu ídolo é o Castilho. Para mim, o Castilho é o símbolo do Fluminense. Né? Para mim, o Castilho Mas o que você viu jogando em campo? Isso é historicamente, né? Que, rapaz, fica meio complicado, né? O Rivelino foi
o craque, o Edinho, né, que perdeu um pouco a coisa por causa de jogar Foi lá jogar no... logo na dissidência quando voltou, né, cara? Complicado. Eu queria aprender a remar, né? E o time de campeão brasileiro de 84, cara, e para mim hoje, né, eu tenho dois, inclusive são daquele time, né? Um é o Paulo Vitor, para mim foi o melhor goleiro do Brasil na época, né? As pessoas falam aí, a turma aí fala lá no Twitter de goleiro, disso, daquilo, eles não viram o Paulo Vitor agarrar. Eu fiz uma enquete de brincadeira no Twitter, botei Paulo Vitor, Fé e tal, o Diego Eu botei Cavalieri Paulo ganhou. Vitor. Eu botei Paulo Vitor, porque eu vi Paulo Vitor jogando. Eu lembro que o meu primeiro jogo no Maracanã foi em 87, foi Fluminense e Vasco, foi 2-0 Flusão, e ele pegou um pênalti do Dinamite, quando estava 0-0 o jogo ainda. Paulo Vitor foi fantástico. Inclusive, a gente está tentando trazer o Paulo Vitor para conversar com a gente aqui no canal também. A gente mandou uma imagem. Ô, Paulo Vitor, se tu estiver assistindo, chefe, dá essa moral para a gente, porque a gente é muito fã seu, cara. Goleiraço, goleiraço. O Paulo Vitor e o Assis, né, rapaz? O Assis, sim, né, aquele gol inesquecível aos 46 no segundo tempo, e depois em 84. Aquela cabeçada linda, né, cara? Aquela cabeçada, foi o gol que... Né? Então, o Assis contribuiu bastante, né? Sim. Contribuiu bastante com o Fluminense, né? O sucesso do Fluminense, a história do Fluminense. Né? Tanto que ele e o Washington tem busto lá nas Laranjeiras. Eles foram né, cara? Merecidíssimo. E é incrível essa empatia que eles tinham um com o outro, essa ligação, que você vê que até no falecimento, né? 40 dias depois do outro morreu. Menos de 2 meses depois, o outro foi depois. Eu fiquei muito triste na época, eu chorei muito, para te falar a verdade, porque eu era pequeno e eu ia assistir os treinos nas Laranjeiras. E esses caras vinham conversar com a gente no Alambrado, sabe? Criança, moleque. Pô, era outra época. Conversei muito com o Assis, poxa. Assis era... um cara muito bacana. Hoje em dia, a nossa diretoria afasta a gente do time, né? Na época, a gente tinha uma proximidade muito grande com os caras, então... Pois é bastante complicado. Ô, Andrezão, me fala uma coisa. Qual o jogo que você assistiu no Maracanã, o jogo que você estava presente, que para você é... No Maracanã, não, qualquer jogo do Fluminense, pode ser Laranjeira, onde for, que para você foi inesquecível. De todos que você estava lá no Maracanã, qual foi o inesquecível? Rapaz, o inesquecível para mim foi o meu primeiro jogo que eu estava presente quando o Fluminense foi campeão em 1980. Um gol de falta do Edinho. Edinho. Mazzaropi engoliu aquela. O Mazzaropi engoliu aquela. Bateu no peito dele assim, ele foi encaixar, bateu no peito, na trave e entrou. Né? Então eu não esqueço aquele jogo nunca. Né? Que eu vi o meu time ser campeão e depois aí virou rotina. 83, Graças a Deus, né, cara? 84, logo 2 títulos, né? 85, também Taça Guanabara e o estadual, né? Em cima do Bangu, também foi um jogo que muito marcante na minha vida, foi aquele Fluminense Bangu. Da história recente do nosso clube foi Fluminense Boca. Eu acho que sim, eu estava lá também. Foi um jogo que mexeu muito comigo. Aquele jogo mexeu muito comigo, mas nem a final contra a LDU não mexeu tanto. Aliás, não era nem para eu ter falado isso. Não, deixa quieto. Toda vez que eu me lembro, me dá uma tristeza. Cara, na verdade, quando se fala de LDU, só me vem um nome à cabeça chamado Héctor Baldassi. Esse nome, só me vem à cabeça aquele árbitro argentino safado. É a única coisa que eu lembro. Eu não lembro da derrota, eu lembro só do Héctor Baldassi. É um cara que eu nunca quero encontrar na minha vida, porque eu não respondo por mim se eu encontrar, cara. Falando sério, pilantra, picareta, cara. Mas beleza. E assim, tirando os jogos que você estava no Maracanã, contando todos os jogos mesmo que os que você viu pela TV, ou que você não pôde ver ao vivo, mas acompanhando depois, qual partido para você assim inesquecível nos seus 40 e poucos anos de Flusão? Que eu não estava presente no Maracanã foi 95, né, o gol do Renato.
Gol de barriga eu não pude ir, não pude ir ao Maracanã. E engraçado que eu fui inclusive ao Fla-Flu anterior, que o Fluminense ganhou de 4-3. 4x2 ou 4x3. 4x3 foi de virada, eu lembro. Isso. O Renato fez um golaço. Sim, de cobertura. Fez um golaço. Eu estava lá, mas na final eu não pude ir. Né? Na final eu não pude ir. Então é um jogo que, para mim, também foi um jogo inesquecível. Foi um jogo. Se eu estivesse lá, acho que foi até bom, acho que eu tinha até infartado. Não, cara, eu estava naquele jogo e eu vou te falar. Eu só não fui embora quando estava 2x2 no final, porque eu estava tão triste que eu não tinha forças para ir. Porque estava 2x2, o Fluminense já tinha uma expulsão de cada lado, aí o Lira foi expulso também. E aí eu sentei ali na arquibancada, cara, tipo, entreguei na mão de Deus. Graças a Deus que saiu aquele gol, foi uma doideira, cara. E é o que você falou, é um jogo especial, porque foi eleito, inclusive, recentemente, numa enquete aí, né, em rede social, o maior jogo da história do Maracanã. E realmente foi um jogo excepcional, né, cara? O que é melhor, né? Em cima da Urubuzada, não tem como, né? Em cima deles, pois é. Qualquer vitória em cima deles, para mim, tá ótimo. E, André, me diz uma coisa, qual foi, assim, a maior loucura que você já fez pelo Fluminense, cara? Coisa de repente, eu não podia fazer isso, mas vou fazer porque é Fluminense. Teve alguma coisa assim na tua vida que tu fez, tipo, cara, Fluminense, eu tenho que fazer isso. Meu não podendo, eu vou ter que fazer isso. Rapaz, eu fiz muita loucura. Mas a maior dela, foi muita loucura, mas no nosso tempo, né, não era como agora, as loucuras de agora, né? Mas foi quando eu pulei para ver o jogo, rapaz, no estádio Luso Brasileiro. O muro. Pulamos o muro, rapaz, e descemos e correram atrás da gente para não pegar, a gente se espalhou e já era. E tu lembra qual era o jogo? Vai pegar quem? Com a cabelo sub-10. Engraçado que isso foi. Foi na época, foi 76, se eu não me engano, cara. Tu era bem novinho ainda, então, né? Foi. Eu falei, eu tenho que ir, porque é o Fluminense, né? Eu estava na casa do meu padrinho, né? Que morava ali no Jardim Guanabara, pertinho do campo da Portuguesa. Aí eu não tinha como entrar, meu padrinho, eu fugi assim, tá? Saiu sem avisar. Aí fui pro estádio para ver o Fluminense. O Fluminense vai jogar, lá fui eu, né? Pertinho mesmo, né? Aqui perto mesmo. Lá fui eu. Aí foi uma garotada, rapaz. Aí a gente, aquela cadeirinha, né? Deu cadeirinha e tal, pulamos. Agora, depois de adulto, doideira foi ir em todos os jogos, né? Foi ir em todos os jogos. E as comemorações, né, cara? Quando era campeão, Laranjeiras, tomar um chopinho e tal. Mas é nem loucura, é merecido, né? Quando é campeão, a gente tem que levantar o caneco, comemorar mesmo, né? E vem cá, tu já teve alguma roubada, assim, pra ir num jogo do Fluminense? Tipo assim, tu foi num jogo, aconteceu uma situação tipo, nossa, que roubada, aquela coisa meio perigosa, ou você sentir, porra, vou me ferrar nessa situação aqui. Já teve uma situação pitoresca dessa, de você entrar numa roubada por causa do Fluminense? Não, que eu lembre, não. Graças a Deus. É só a questão de. Não, uma outra questão de torcida. Na verdade, um fato que aconteceu, né, na época, na década de 80, eu era ativo da torcida Young Flu. Bacana. E bastante ativo mesmo, né? Então, num Fla-Flu, né, quando eu entrei, né, eu tinha chegado, e quando eu entrei, as meninas que tinham tirado, porque as salas das torcidas eram no Maracanã, não sei se você lembra disso. Eu lembro, nos corredores tinha umas saletinhas pequenininhas, eu lembro.
Aí tinha as salas, então pegaram as bandeiras e botaram estendida na varanda, né? Naquele Aquele murinho. parapeito, né, para ficar esticado. Isso, e a torcida alguns componentes da Jovem Flá, né? Eles jogaram as bandeiras lá embaixo. Quando eu cheguei, as meninas falaram isso. Então a gente, vamos, não vamos, fomos lá na torcida do Flamengo. Ih, caramba. Fomos lá na torcida do Flamengo, fomos mesmo. O pessoal já tinha tomado já. Tava cheio de coragem líquida, né? Vamos lá. Aí fomos, e o seu Armando, ele era muito respeitado por todas as torcidas. Aí nós fomos conversar com o líder deles lá, né, que era negócio era tipo que era boxe tailandês, que na época tinha, né? Até esse cara foi morto porque ele bateu em olaria num policial. Eita. O policial matou ele, encheu ele de tiro. Isso em olaria. Aí nós fomos lá e discutimos e tal, aí os caras pediram desculpa, aí mandou os moleques lá buscar as bandeiras e tal. O fato mais... Aí, nessa que você falou, né? Pô, entrei numa roubada, eu olhei assim, a gente parecia que estava no inferno. Terminou bem, mas é arriscado, né? Porque não sabe os malucos do outro lado, de repente. E eu pensei, né? Se os caras tampar para dentro da gente, e a gente vai ver o urubu que a gente pegou o ano passado, né? Então, coitado do animal, eu não falando do animal, né? Mas ele foi destroçado e jogado no campo, né, cara? Foi uma pena pro animal e tal, mas torcida, a culpa, na verdade, tem que culpar eles que levaram o bicho. Também levar, né, um animal para dentro do estádio, né, cara? Não foi correta a atitude, não foi correta a atitude, mas também não era nem para ter levado isso para o estádio, né? Convenhamos. Então a gente pensou, né, cara? A gente vai ser trucidado, cara. Se esses caras éramos mais ou menos uns 6 ou 8, o seu Armando, né? Mas eles conversaram e tal, né? Aí o cara mandou os moleques lá buscar as bandeiras, eles apanharam, né? Ajudaram, porque na verdade quem foi a gente. Sim. Então, isso aí, André, esse fato de... demonstra uma coisa, né? Demonstra que na época tinha um respeito maior entre as torcidas no presidente e tal, você tinha uma figura respeitável ali, né? Podia até ter briga e tal, mas quando chegava o presidente das torcidas para se intrometer, ninguém respeitava tal. Hoje em dia virou bagunça, né, cara? Infelizmente, não digo todas, mas algumas, infelizmente, viraram bagunça, né? É mais violência que outra coisa. E, Andrezão, me diz uma coisa. Sobre o Fluminense atual, cara, vamos lá. É uma coisa chata de se falar, mas a gente tem que falar. Qual é a sua visão sobre o Fluminense na atualidade? O que você tem de perspectiva para um futuro? Olha, o Fluminense hoje, né, eu às vezes vejo muita semelhança do Fluminense de hoje com o Fluminense da década de 90. Eu vou te ser sincero, eu apoiei e votei no atual presidente. Muita gente, eu também. Acreditando no que, poxa, o cara vira e diz, olha, a gente já está com o patrocínio Master engatilhado, até hoje não tem. Né? A gente já tem, vamos montar um time competitivo. O Felipe Cardoso, Caio Paulista, Yuri, Egídio, não dá. Né? Barcelos, não dá. O time do Fluminense, ele, se pegar o elenco, né, e botar, se bem montado, ele ainda, né, pode conseguir a vaga na pré-Libertadores, pelo menos. Né? Ainda que bem montado. Porém, né, nós estamos ruins de goleiro. Lateral direito, o Calegari, mesmo improvisado, é melhor do que qualquer um que tem ali. Com certeza. Né? E Lucas Claro, quando contrataram, defendia a contratação dele, minha filha falando que esse cara, Lucas Claro, o cara joga bola. Ele joga bola, eu sei que ele joga bola. Não, porque monstruoso, cara. Esse cara jogando no Coritiba. Eu vi ele jogando no Coritiba.
Aí você tem ali o Ferraz, que, né, ele é fã do Matrix, tá? Porque é aquele jogo do Mineiro, né? E ele é muito lento e tal, ali na cobertura, e bota um lateral mais lento ainda. Então o Fluminense tem tomado muito gol por ali, né? Sim. Eu acredito, Júlio, né? Eu não sei se você vai cortar, me cortar, vai me censurar, Vai, mas pode botar para fora, vamos lá. quem escala o time para mim não é o treinador. Quem está escalando o time para mim, cara, é empresário. É impossível, cara, você ter um John Kennedy no banco e você botar Felipe Cardoso para jogar. Você E ter até o exemplo que você deu agora há pouco do Ferraz, tem o Nino, tem o que é um zagueiro Nino. Eu, infinitamente melhor que o Ferraz. E o cara, desde que o Marcão assumiu, o Ferraz virou titular, eu, ia, inexplicavelmente. eu ia até falar isso, né? Nino e Lucas Claro, para mim, é a dupla de zaga ideal. Com Né? E certeza. você tem, poxa, o garoto que tá queimando, o garoto tá botando na posição errada, que é o Martinelli, botando para jogar com o Iago, que aí o garoto fica, né, meio perdido, né? E você tem a do André, até meu xará, pelo nome, ele é super. É fera. Você tendo ali botando para jogar, dali para frente, você pode até manter, né? O Fred exercendo a liderança dele, né, como sempre, né? E tem aberto espaços e tal. O centroavante, ele não precisa ser aquele. O Fred tem as qualidades, aliás, é o ídolo atual, contemporâneo, né? Sim, do século, Dessa né? O ídolo nova. do século é o Fred. É o Fred, pois é, essa garotada não conhecia o outro, né? É o ídolo, inclusive, vamos dizer, nosso também, né? Sim, com certeza, não tenho dúvida. Pelo que ele fez pelo Fluminense, né? Mas eu não vejo o Fluminense, eu não vejo com bons olhos. Nós, no primeiro turno, alguns jogos contamos com a sorte, né? O Sim. Odaí mexendo mal, escalando mal, mas acabava, ele fazia a coisa errada e dava certo. Entendeu? Sem querer dava certo, e aí a gente conseguiu um bom resultado, não, até, às vezes nem merecia, rapaz, aquele bom resultado. Então deu uma sorte, né, de pontuar bem e tal, senão estaria brigando lá embaixo, né, embaixo da tabela também, né? Sim. E, rapaz, e eu nunca vi isso, você até postou isso, né, da questão da Libertadores, né, ela Rapaz, corre todo mundo, corre não é atrás o do Fluminense, Fluminense que quer a Libertadores. Não é o é a Fluminense que quer a Libertadores. É a Libertadores Libertadores que quer o que é o Fluminense. Fluminense, pois é. Por isso fazendo mó Então, doce lá. Não, eu quero não. Ah, pô, cara, aceita logo isso, pelo amor de Deus. Pô. e o atual presidente, ele decepcionou muito, né? Muito. Ele afastou o Celso Barros, não que eu seja assim um grande fã dele, né? Eu respeito e tenho um carinho muito grande por ele. Eu o conheço pessoalmente, né? E ele fez muito pelo Fluminense. Se não fosse por ele, né? Talvez o Fluminense não tivesse alcançado algumas glórias que alcançou, né? E ele não está dando, a torcida vai ter voz. Rapaz, está todo mundo falando, todo mundo pedindo, né? A gente está querendo um técnico, né, coerente, um técnico que saiba usar, que A seja, base. eles usam muito essa palavra, mesclar os jogos. Exato, exatamente. A gente quer um técnico, a gente quer um time competitivo. Ah, se ouve isso, mas só aparece quando ganha, né, fazendo dancinha em vestiário e não bota a cara para bater. É só Né? responde o que quer responder, não fala para. O que ele faz entrevistas dentro do Fluminense somente, com setoristas que ficam na corda bamba, né? Porque se pressionarem no dia seguinte são proibidos de entrar no clube, No então os caras também clube, não podem pressionar.
ou ele vai falar naquele programa lá na Band, Os Donos da Bola, que o apresentador é amigo dele e conselheiro do clube. Quer dizer, só pega leve com ele também. Ou seja, é a vidinha fácil, né? Aquela E vidinha bem tranquila dele. outra situação que não me desce é o Angione, né, cara? Ah, Ele já veio da gestão passada já fazendo aquele monte de besteira e tal. sim, É, há pouco tempo eu soube que ele é padrinho de casamento do presidente, né? Então, tá explicado. exatamente. Tá explicado. O É o Eduardo. nepotismo, né? O cara é padrinho de casamento, vou manter ele perto. E o Júnior não faz nada, na verdade, né? Não é um Júnior que comanda o futebol, não é um Júnior que responde pelo futebol. Você quase não vê o Júnior, na verdade, né? O Júnior é uma figura. Ele é quase um gravatinho, é quase uma figura lendária, mítica, né? Você não vê o Júnior, você sabe que ele existe. Mas você não É, enxerga o Júnior. não, quando tem uma contratação e ele é aparelhado, não, foi o Angione, trabalho do Angione, ele está sondando, ele está fazendo, ele está acontecendo, mas é, ele é um cara que quando ele já foi vice de futebol, diretor de futebol em vários outros clubes, Ah, ele trabalha desde os anos 80, trabalhou no Vasco nos anos 80, eu lembro e bem. meu genro é vascaíno, né, cara? A filha, eu dei toda a educação a ela, mais velha, né? Dei toda a educação a ela, ensinei a ela o caminho do bem, ela vai de casa com o vascaíno. Mas até aí tudo bem. Antes vascaíno do que o... Do que o Meu pai falava isso, tá? Meu pai falava isso quando alguém vinha zoar, pô, tu é botafoguense, tu ouviu tricolor? Ele, pelo menos não torce pro time X. Tá certo. e ele falava que... E ele fala que hoje olha no Vasco, ele... Então, rapaz, eu não dá, né? E aquele empresário famoso, né? Ah, nem me fala. Aquele empresário famoso tem livre acesso nas Laranjeiras e tal. Então, cara, para mim, isso é opinião minha, né? Quem escala o time não é o Marcão e ele não vai botar um técnico que é autonomia para trabalhar. Ele não vai botar um Exatamente. técnico que vai exigir autonomia. Tá? Por que ele não quer determinados nomes que a torcida sugere? Porque eles querem autonomia e não vai ter. Não vai É por ter. isso que ele fala que torcedor, que técnico estrangeiro é modinha, porque sabe que o técnico estrangeiro vai chegar aqui e falar, meu amigo, quem manda aqui sou eu e cai fora. E ele não quer isso, né? E a gente É, vai ter o o, Marcão até o final do campeonato, por causa disso mesmo, porque ele não quer ninguém que faça nada diferente que ele mande, na verdade. o Marcão foi o braço direito na campanha dele, né? Sim, ele e Ailton. Ele e o Ailton, e o Rony, aqueles jogadores de 95, né? Mais o Marcão e tal. Até Então, eles 99, mais ou menos. na eleição, né? Eu estava lá, fiquei um bom tempo lá na sede, nas Laranjeiras, né? Fiquei lá batendo papo, encontra um, encontra outro e tal, né? E eu só via esses apoiadores dele. Então, cara, eu, por enquanto, ainda não estou vendo aquilo que o Fluminense está no lugar dele, que É merece. verdade. Por hora, né? Nós estamos pagando as dívidas, vai ser penhorado aí. Tá, cara, tá, Tá tá feio, difícil. tá feio, pô. O cenário não tá nada bom. Complicado, Andrezão. Chefe, me diz uma coisa, Andrezão, para a gente encerrar agora aí. Manda uma mensagem ou para a torcida do Fluminense ou para a nossa diretoria, para quem você acha conveniente, quem você acha que merece receber uma mensagem agora, manda o seu recado aí para a gente aí. Rapaz, para a torcida nós nos mantermos coesos, né, no pensamento de querer o melhor para o Fluminense, né? E eu creio que a gente vê muita coisa, né, nas redes sociais e tal, até no próprio Maracanã, às vezes a gente, né, nós precisamos nos manter firmes, né,
olhar na mesma direção. Aí, para a diretoria, né, e conselheiros, eu vou deixar só uma frase, que eu acho que eu postei isso ontem. Devolvam o meu Fluminense. Devolvam o meu Fluminense. Eu quero o que todos nós queremos. Eu quero meu Fluminense de volta. É o que todos nós queremos, amigão. Não abro mão disso. Vamos rezar para que, se não na atual gestão, que parece meio complicado, numa próxima possa surgir um candidato que possa nos devolver o Fluminense que a gente tanto quer e tanto merece, né? É verdade. Está sofrido. Andrezão, agradecer a você mais uma vez pela presença. Muito obrigado. Cara, o papo foi excelente. É bom conversar com pessoas que entendem de Fluminense, que entendem de futebol, que dá para ter uma resenha legal. E eu, sinceramente, deixo aberto já o convite para você, que você possa participar futuramente conosco nos debates, no nosso pós-jogo também, como convidado aí, para a gente trocar uma ideia bacana novamente. Valeu, irmão? Muito obrigado. Honra. Será uma honra para mim. Tá? Muito obrigado a vocês, né, que eu tenho feito aí incentivando o pessoal a se inscrever no canal. Né? Valeu. Vamos fazer aí juntos aí uma coisa grande. Valeu, André. Algo grande, né, em prol do nosso Fluminense. Como sempre, a intenção sempre é o Fluminense. Com certeza, em primeiro lugar o Flusão, cara. Tem que ser sempre. É verdade. Valeu, Andrezão. E para vocês que estão assistindo até agora, muito obrigado pela presença de vocês também. Um grande abraço e até o nosso próximo Papo de Torcedor.